A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, alegria poder estar com você. E nós vamos dar início aos comentários das nossas lições da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Esse trimestre nós vamos estar estudando esta revista aqui, que vai tratar sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Comentarista Ezequias Soares, e serão 13 riquíssimas lições, sendo que a lição número 1 traz como título Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. O texto áureo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Na verdade prática, nós lemos: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo também falou sobre isso, quando ele disse: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa realidade bíblica, essa luta contínua da igreja contra o reino das trevas, o apóstolo Paulo já nos falou sobre isso em Efésios 6 e 12. Então a batalha espiritual, ela se refere à oposição dos crentes aos poderes malignos representados por Satanás, demônios e outras forças espirituais do mal. Conforme Efésios 6 e 12 cita, principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Então essas forças do mal, a batalha espiritual é a oposição dos cristãos, a oposição dos crentes a essas forças malignas aí representadas. O Novo Testamento, ele não ignora a questão da batalha espiritual. A gente aprende isso. Eu vou citar para você 3 textos. Primeiro está em 1 de Pedro 5 e 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe aqui, diabo, vosso adversário, ou seja, aquele que se opõe à igreja, aos salvos em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo escreveu e disse: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Veja que Pedro fala do adversário e Paulo, falando sobre o perdão, ele ensina que não podemos ser vencidos por Satanás. Devemos fazer o que é certo para não sermos vencidos por Satanás, porque, diz Paulo, não ignoramos os seus ardis, os ardis de Satanás. É a astúcia do diabo, né? Os enganos do maligno. Não podemos ignorar isso. Também em Judas, versículo 3, Epístola de Judas, verso 3, ele escreveu: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele fala da batalha, batalhar pela fé.
E quando você lê toda a epístola de Judas, você vai observar que ele vai tratar ali dos falsos mestres, os falsos ensinadores, as heresias, os enganos. Então, a gente sabe que por trás de todo engano está o poder de Satanás e dos demônios. Então, nessa batalha, Judas nos convoca, todos os crentes, a batalhar pela fé, ou seja, pela doutrina, pela verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A terrível batalha contra o mal, a batalha no nome do Senhor pela fé. E como é que o crente, o cristão, ele se opõe a essas forças malignas que Paulo fala em Efésios 6 e 12, que diz respeito à batalha espiritual? Como é? Com oração. A oração, sem dúvida, é extraordinariamente poderosa, porque através da oração nós temos comunhão com Deus e com a oração nós confrontamos os poderes das trevas. Com o jejum também é uma arma de guerra poderosa. A pregação do Evangelho, e a gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos. Em especial, quero enfatizar aqui as viagens de Paulo, missionárias do apóstolo Paulo. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho. Os apóstolos também, né, na pregação do Evangelho, eles estavam confrontando os poderes do mal. É interessante que logo no começo do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, ele diz que eles se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. Oração, ministério da palavra. E nessa ação poderosa, eles viviam debaixo do poder do Espírito Santo, que é também a maneira de nós enfrentarmos e nos colocarmos contra, nos opormos a essas forças malignas, no poder do Espírito Santo. O livro de Atos, ele mostra isso para nós, que muitas vezes a expressão cheios do Espírito Santo está ali, se referindo a Pedro, aos apóstolos, ao povo de Deus, e depois a Paulo. E então, com o poder do Espírito Santo, na pregação do Evangelho, numa vida de oração, consagração a Deus, eles confrontavam as ações malignas que se opunham à palavra de Deus com essas armas poderosas, espalhando a verdade de Deus por toda parte. E a gente vê isso, porque na primeira viagem missionária de Paulo, pegando apenas esse episódio como exemplo, quando ele, Barnabé e Marcos chegam na ilha de Chipre, mais propriamente lá em Pafos, quando ele vai pregar o evangelho ali, ele encontra lá um procônsul, né? Aquele que cuidava daquela região ali do Império Romano, o Sérgio Paulo, e ele prega o evangelho, e ali diz que, no capítulo 13 de Atos, diz que ali o 13, né? Quando fala da primeira viagem de Paulo, capítulo 13 de Atos, daí por diante, ele vai mostrar para nós que o Elimas, aquele falso profeta, aquele enganador, né, aquele mágico, ele se opunha à pregação de Paulo, porque Paulo estava pregando a verdade de Deus, anunciando. Então, com a pregação, o poder do Espírito Santo, a verdade de Deus que adentrou o território do engano do inimigo, o poder das trevas se levantou contra Paulo através daquele homem. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, ele determinou, ordenou, no nome do Senhor Jesus, e aquele mágico ficou cego por um tempo. E o procônsul ficou extasiado ao ver aquilo, e ouviu atentamente a Paulo, e creu na pregação do Evangelho. Coisa linda e coisa extraordinária. Então, a gente vê como que através do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e no poder do Evangelho, da palavra de Deus, a verdade de Deus prevalecendo, eles confrontavam os poderes das trevas. Um outro exemplo também nós temos ali em Filipos, quando Paulo confronta aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher, repreende o mal que estava no corpo daquela mulher. Consequência disso, ele foi preso, mas o Evangelho cresceu de uma forma extraordinária na cidade de Filipos.
a primeira cidade da Europa a ouvir a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa oposição do cristão às forças do mal diz respeito à ação da igreja de uma forma ativa, dinâmica, de avançar para pregar o Evangelho, buscando almas para o Senhor Jesus. E nessa ação da igreja, as forças do mal se levantam. E aí ocorre a batalha. E a igreja, então, ela enfrenta isso tudo com essas armas poderosas dadas por Deus. Uma outra coisa importante também, com relação a se opor às forças malignas, e é uma arma extremamente importante, não pode ser negligenciada, é com relação à vigilância pessoal, vigilância espiritual, pessoal, olhando para a nossa própria vida. O próprio Jesus disse aos discípulos, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, que é o texto áudio da nossa revista. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Então, a vigilância espiritual é muito importante. Por isso que o próprio apóstolo Pedro, quando ele ouviu essas palavras de Jesus, o Pedro, quando Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e o espírito está pronto, a carne é fraca, Pedro estava dormindo. Ele foi acordado por Jesus, foi lá no jardim do Getsêmani, quando ele estava dormindo, não estava vigilante. Mas o mesmo apóstolo Pedro é quem escreveu mais tarde o texto que lemos em 1 de Pedro 5:8, quando ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele aprendeu a lição da vigilância e está passando para todos nós. Nós devemos aprender a ter cuidado com a nossa vigilância espiritual, atentos com a vigilância espiritual, olhando para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos olhar para a vida dos outros, queremos cuidar muito das coisas dos outros e às vezes nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Vamos olhar para nós mesmos, cuidar da nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então olhe para a sua vida espiritual, veja como você está, retire da sua vida aquilo que não agrada a Deus, aquilo que você sabe que não deveria estar na sua vida e adquira hábitos que vão fazer de você uma pessoa madura espiritualmente, forte na fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa primeira divisão da lição fala sobre a batalha espiritual. A segunda divisão da lição, que o nosso comentarista nos traz, é com relação às principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Pseudo, ou seja, a não verdadeira batalha espiritual. Ele cita três heresias relacionadas à batalha espiritual. Pseudo, né? Que é o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e os crentes endemoniados. Ele faz o seu comentário aqui, nós temos algumas coisas, nós vamos apenas colocar mais alguns subsídios com relação a isso. Com relação ao mapeamento espiritual, a gente entende também que relacionado a isso, e por causa dessa coisa de mapeamento espiritual, tem demônios regionais, demônios aqui, demônio acolá, demônios que faz parte de uma região, demônios que faz parte de uma cidade, e aí a gente já viu acontecer de grupos de crentes ir para a entrada de uma cidade, um portal de uma cidade, e ficar ali amarrando aqueles demônios ali. Eu conheci uma pessoa que ele disse que ele um dia alugou um aviãozinho, entrou dentro dele e junto com o piloto ele saiu jogando óleo por cima na cidade ali para repreender as forças do mal que estavam naquela cidade, por aí vai. Esse mapeamento espiritual, relacionado a isso, está também a prática do amarrar, né? Amarrar demônios, que supostamente dominam, né, certos lugares e regiões. As pessoas, eles acreditam assim, foram ensinados assim erroneamente, e saem por aí amarrando o demônio de tal lugar, demônio de tal lugar. Agora, a grande questão é que enquanto algumas pessoas ficam lá amarrando o demônio, as pessoas, né, que realmente precisam, que estão nas esquinas das ruas, que estão oprimidas e muitas possessas por demônios, elas ficam lá sem que ninguém as confronte com a palavra de Deus. Então fica lá perdendo seu tempo com essas coisas de amarrar demônio e tanta coisa e não dando atenção às almas necessitadas, que elas sim são as pessoas, são quem necessitam da nossa ajuda. Quando a gente vai para as almas é que nós confrontamos o demônio. Não quando a gente fica com essas coisas
supostamente espirituais, e de movimentos espirituais que as pessoas ficam iludidas com aquilo, mas na prática não acontece absolutamente nada, porque não se aproxima do pecador. Né? Faz igual o sacerdote e o levita, que passa de largo. São religiosos, mas passa de largo. Então, nessa questão de batalha espiritual, muita gente deixa a prática do verdadeiro cristianismo, que é a ação a favor do próximo, a pregação do evangelho, e fica perdido com coisas supostamente muito espirituais, mas que efeito algum traz, nem para ela e nem para o próximo. E cristianismo não é isso. Cristianismo é ação para o próximo. Né? Bom, depois ele fala sobre a maldição hereditária. E entre tantas ramificações, tanta coisa errada que tem com relação à maldição hereditária, tem gente que ensina sobre aquelas maldições que são desenvolvidas pelos chamados gafanhotos do espaço. Baseado lá em Joel, né? Capítulo 1, que fala dos gafanhotos lá. E aí inventaram, então, 4 tipos de gafanhoto que representam demônios. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E eles ensinam o seguinte, que o cortador é aquele que permanece 24 horas na vida do homem, cobre o salário, riquezas e bens. Então é uma maldição que a pessoa tem na vida que tem que ser quebrada. Depois o migrador. O migrador não é aquele que fica 24 horas. O migrador é aquele que vem de mês em mês, ou 3 em 3 meses ele vem na vida da pessoa. O devorador. O devorador é aquele que deixa as pessoas passando fome, toma os bens imóveis das pessoas. Então, tem que quebrar essa maldição. Tem gente que não consegue conquistar bens porque tem o demônio lá, da maldição hereditária, o tal do devorador. Depois tem o destruidor também. O destruidor é aquele que fala no ouvido das pessoas, manda elas se suicidar, jogar de cima da ponte, jogar embaixo de um carro. Também o demônio destruidor é os que arrebentam os freios dos carros, derrubam aviões, etc. Quer dizer, então, se a pessoa não faz manutenção no carro, o culpado é o destruidor lá. Se o avião cai por um problema técnico ou até de pessoas, é o demônio que derrubou e tal. Então, claro que nós não ignoramos a ação do maligno em muitas áreas da vida das pessoas, mas essa história de querer espiritualizar tudo e querer inventar um monte de coisa em texto da Bíblia que não tem nada disso é o grande problema. Né? Então tem que quebrar a maldição do cortador, quebrar a maldição do migrador, do destruidor, do cortador, e tem que quebrar a maldição hereditária que passou do pai para filho, por isso que essa pessoa só bebe porque é maldição que vem de pai para filho e aquela coisa toda, quando na verdade, na família de uma pessoa que não é crente, estamos falando, se ele encaminha para o caminho da embriaguez, muitas vezes é porque os amigos fizeram isso, dentro de casa ele foi incentivado, tinha álcool dentro de casa, então ele foi incentivado, mas existem casos também de pessoas que o pai era ébrio, muita gente na família vivia bebendo e ele nunca quis beber. Cadê a maldição então? Não pegou nessa pessoa. Por quê? Porque não tem nada disso, não existe esse negócio de, como estão ensinando aí, a pura maldição hereditária. E o que é pior, dizendo que crentes têm que ficar quebrando maldição hereditária na sua própria vida. Depois também tem os crentes endemoniados. O comentarista que cita o Kenneth Hagin. Eu vou citar mais 2 frases do Kenneth Hagin. A primeira, ele disse assim, alguém pode ser, ou alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes isso acontece na carne e no corpo. A pessoa pode ter um demônio, mas na carne, no corpo. E o comentarista fala disso, né? Que o Kenneth Hagin diz que o homem é um ser espiritual e que às vezes então a possessão pode ocorrer no corpo ou na alma. Bem, a Bíblia ensina que o homem é um ser total, espírito, alma e corpo. O homem é um ser. O ser humano é isso aí, composto de espírito, alma e corpo. E então ele faz o ensino do Hagin é que há uma divisão e que no corpo então pode ocorrer, às vezes na alma também, a ação, a possessão, essa coisa toda. A Bíblia não ensina nada disso. Outra frase do Kenneth Hagin é: se o cristão conhecesse os seus direitos e soubesse manter o diabo no lado de fora, esse não poderia entrar. Mas se não, ele poderá entrar. Quer dizer, então se o cristão sabe os seus direitos, ele mantém o diabo lá de fora. Se ele não sabe, o diabo entra. Aí que é o grande problema, porque dá a impressão que o diabo está limitado ao que eu sei ou ao que eu não sei, quando na verdade o diabo
ele é derrotado na minha vida pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que está na minha vida. Claro que eu tenho que buscar fazer a minha parte de agradar a Deus, servir ao Senhor, mas é Deus quem me protege, né? Bom, por causa dessas 3 heresias e também outras, maldição hereditária, crença em demoniados, mapeamento espiritual e outras tantas que inventaram por aí, surgiram em muitas igrejas as chamadas reuniões de libertação. Porque acredita-se, em algumas igrejas, em alguns lugares, que certos demônios só se manifestam nessas reuniões. Então a pessoa tem que ter essa reunião, porque tem demônio que só se manifesta aí, então tem que ser liberto. Por isso que tem que ter esse tipo de reunião. Quando a gente olha, o evangelho não é nada disso. A igreja se reunia, Jesus pregava e acabou. A igreja se reunia. E se o mal tivesse que ser repreendido, era repreendido e acabou. Não precisava ter uma reunião específica para manifestações específicas de demônios, para libertações específicas. Nada disso é uma realidade no Novo Testamento. O Novo Testamento ensina que o povo se reúne para adorar a Deus, servir ao Senhor, e na pregação do Evangelho, anunciando a palavra de Deus, claro que o mal se levanta, mas o mal se levantando, o crente vai se opor a ele, continuando fazendo o trabalho de Deus, continuando pregando o Evangelho e anunciando a Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então vamos à Bíblia, né? Para combater. O nosso comentarista, essas 3 heresias, ele vai falar de cada uma delas agora com a resposta bíblica. E eu vou apenas acrescentar algumas poucas coisas aqui. Primeiro, sobre o mapeamento espiritual. A Bíblia mostra onde é o campo de batalha. Efésios 6:12 diz lugares celestiais. Ou seja, não em lugares demarcados geograficamente. Cidade A, cidade B, cidade C. Não precisa nada disso. Outra coisa, eu falei aqui sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós nunca vemos Paulo em suas viagens missionárias se referindo a demônios locais ou regionais. Ele simplesmente anunciava o evangelho onde quer que chegava. Quando Paulo chegou em Corinto, por exemplo, na sua segunda viagem missionária, ele não foi lá para a porta da cidade repreender demônio, amarrar demônio. Em Éfeso também não fez nada disso. Ele pregava o evangelho. Ele anunciava a palavra de Deus. Tanto que em Éfeso houve lá aquela revolta daqueles artífices, né? Os fazedores de nichos de Diana, mas eles que disseram que Paulo estava afastando, dizendo que não são deuses os feitos pelas mãos dos homens, começaram a acusar Paulo, mas o que Paulo fazia na verdade era pregar o evangelho. E a pregação do evangelho confrontou sim o poder das trevas e trouxe perseguição para Paulo, mas o evangelho cresceu e prosperou. Então a igreja ela não tem que ficar procurando coisas, principalmente a questão dessas heresias que inventaram, para ficar querendo viver uma falsa espiritualidade. O que a igreja tem que fazer é aquilo que Jesus mandou fazer. Orar, vigiar, pregar o evangelho, ser cheio do Espírito Santo, fazer o trabalho da evangelização, pregar o evangelho. Esse é o trabalho da igreja. Nesse trabalho virão as oposições, mas a igreja continuará enfrentando e avançando pela fé no poder do nome de Jesus, no sangue de Cristo e no Espírito Santo de Deus. Bom, sobre a maldição hereditária. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia ensina que o salvo em Cristo é uma nova criatura. E como salvos em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Somos abençoados. Você é abençoado, não tem maldição nenhuma. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz que Cristo se fez maldição por nós ali na cruz. Pendurado na cruz se fez maldição por nós, porque a lei diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção, a bênção. Então em Cristo nós somos abençoados. Não temos nada com maldição. O texto que eles normalmente usam para defender a maldição hereditária, que é Êxodo capítulo 20, verso 5, ali naquele texto não aparece a expressão maldição hereditária. A palavra que aparece ali é aborrecem. Os que me aborrecem. E significa odeiam. Odeiam a Deus. Odeiam a Deus. E é claro que a pessoa que odeia a Deus fica debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus, vai ter que se acertar com Deus se não se arrepender.
Mas se a pessoa odeia Deus, não ama o Senhor, não crê em Deus, num dado momento ela se arrepende, busca Deus, crê no Filho de Deus, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e vive para Deus, na fé, uma nova vida, claro que a partir daquele momento ele deixa de amar, de odiar a Deus e passa a amar a Deus. E passando a amar a Deus, evidentemente ele já não está mais debaixo da ira de Deus, mas está na graça, na misericórdia e no amor de Deus. Então muda completamente. Então é inconcebível quando alguém ensina que algum crente pode estar debaixo de maldição, porque nós não estamos debaixo de maldição alguma, porque estamos abençoados por Deus. Sobre a possibilidade do cristão ser possesso. Impossível esse tipo de coisa. Por quê? Porque 1 Coríntios 3,16, o apóstolo ensina que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário de Deus. Que bênção, não é? Por isso, 1 João 5,18, o maligno não nos toca. Nós somos protegidos, somos guardados, estamos do lado de Deus. Temos Deus na nossa vida e assim nós superamos e vencemos todos os obstáculos e nos colocamos na presença do Senhor para fazer a obra de Deus e não viver superstições, não é? Coisas simplesmente subjetivas, sem sentido, que na verdade afasta o cristão ou quer afastar o cristão da prática do Evangelho, da prática do amor ao próximo que nós temos que fazer como cristãos em Cristo Jesus, né? Como servos de Deus. Então, concluindo aqui, alguns anos atrás, a batalha espiritual ela estava muito em foco. Hoje em dia, nem tanto. Por isso que surgiram tantas heresias, que ainda é claro que tem, mas o foco já não está tão grande nesse aspecto. Todavia, nós temos que aprender sobre isso porque as Escrituras ensinam sobre batalha espiritual. Isso está na Bíblia. E é por isso que essa lição, a primeira lição, trata sobre a realidade não pode ser subestimada. Que é a realidade? A realidade da batalha espiritual não pode ser subestimada. Então nós temos que aprender, encarar com humildade, maturidade esse tema para sermos edificados e aprendermos corretamente sobre este assunto importante da vida espiritual, mas entendendo que nós, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, evangelizando, procurando alcançar as pessoas com o Evangelho, orando, tendo uma vigilância espiritual, nós já estaremos bem preparados e armados quando o inimigo se levantar para se opor ao que fazemos e se opor às nossas vidas. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O apóstolo Paulo também disse que a vitória é nossa por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos deixar de ser vigilantes, não vamos deixar de encarar a verdade que essa revista vai estar mostrando para nós da batalha espiritual, mas vamos continuar enfrentando tudo pela fé no Filho de Deus, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E lá em Apocalipse disse que os salvos o venceram, o diabo, por causa do seu testemunho, por causa do sangue do Cordeiro. Então nós vencemos todo o mal, porque Cristo é o grande vencedor. Ele venceu. E nós nele somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe.